Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre microserviço, especificamente sobre uma situação que provavelmente você, eu e todo mundo vai cair, que é criar acoplamento maior do que precisa entre os serviços que você vai construir, beleza? Então, cair, né, em armadilhas de acoplamento é algo muito comum. Por melhor que você seja, por melhor que você e sua equipe sejam aí preparados e preparadas para construir o serviço, é muito difícil que eventualmente você não vá cair numa situação que você fez um código que você achava que estava super legal, mas na verdade ele tinha um ou outro detalhe ali de acoplamento que vai te ferrar no meio do caminho, que você vai ter que trabalhar sobre isso, é da natureza de escrever software. Mas pensa nisso, né? Uma coisa é você ter o acoplamento na base de código, que no final, né, pensando aqui numa definição mais simples da coisa, que no final roda em um processo só, né, independente do seu processo, seu código aí tá num projeto só, em multiprojetos, mas pensa que o build do projeto já era um executável, um módulo só, né, um executável só, que você vai deployar. Então aqui você tem, né, uma execução em um processo só, galera, vamos chamar aí dos monolitos, beleza? E na outra situação você tem aquela execução que é provavelmente é multiprocesso, né? Você vai rodar em processos diferentes que podem ou não estar aí nas mesmas máquinas, na mesma máquina. Geralmente vai estar em máquina diferente também, beleza? Então, quando você tem acoplamento que está numa mesma base de código, ou numa base de código que é mais pertinho uma coisa da outra, já é uma coisa difícil de você lidar. De você voltar atrás, de você eventualmente refatorar, perceber aquilo, né? Lidar com os problemas e tal. Quando você tem o acoplamento que está no cenário distribuído, tudo tende a ficar mais tenso, né? Nesse mundo que é distribuído, quando você entra nesse cenário de microserviços aqui e tal, né? Então aqui só para dar também a definição básica de microserviços, que é um cenário que eu tô hoje em um produto que eu trabalho, né? Eu vou ali me apoiar no que a galera costuma falar, né? Que você tem um microserviço, quando você tem ele todo autocontido no contexto dele, né? Com sua própria base de dados, com o seu deploy independente e tudo mais. Beleza? Então, no cenário distribuído, né, para você não cair nesse, ou minimizar a chance de cair no acoplamento, é muito mais difícil, né? Precisa de uma comunicação mais constante, precisa de uma documentação mais refinada ali para você ter os contratos bem declarados publicamente para que a galera consiga acompanhar aquilo ali, né? Pegar as atualizações e tal, né? Tudo é mais difícil no mundo distribuído. E aí, só para lembrar do tipo de acoplamento, que eu acho que é o mais comum da gente cair aí, né? Que é um tenso de resolver. Eu vou só pegar o mesmo exemplo de um vídeo que eu gravei lá para trás aqui no canal, que eu chamei de como fugir do pior acoplamento de todos. E eu fui catar lá o GIST para mostrar aqui para você, né? Então, eu já volto naquela aba ali que estava anteriormente. Mas eu tenho aqui essa situação. Então, imagina que eu tinha aqui uma classe de busca, né? Eu recebo aqui eu quero fazer a busca, eu recebo aqui os dados da busca. E aí, nesses dados da busca, aqui eu tenho um método que chama getMetaInformações. E esse getMetaInformações me retorna uma string que, olha só, né? Quando existe essa string, ele me retorna essa string joinada aqui, né? Juntada, sei lá a palavra, por espaços em branco. E aí, esse código aqui da busca, meio que ele já sabe que esse getMetaInformações me retorna essa string separada por espaços em branco, porque é exatamente isso que precisa para fazer essa multi-match query aqui, beleza? Então, quando você vai olhar para esse código, pô, código retorna uma optional de string, né? Se tem ou não tem, deixa claro isso daqui, patati patacolar. Mas aí tem esse detalhe que é muito tenso. Como que o código que está no método busca, da classe busca, aqui, né, método executa, talvez fosse o nome melhor, sabe que a string vai ser retornada com espaço em branco? Só tem um jeito de saber. Se ele vai na implementação do outro método e olha. E aí, se aquele método muda a implementação e faz agora retornar por a string joinada por outra coisa, formatada por outra maneira, de outra maneira, você vai ter que vir aqui e mudar também no outro método
aqui. Então, esse é um caso, para mim é o pior caso de acoplamento, porque ele não tá explícito no sentido de eu tô acoplado porque eu tô dependendo daquele tipo, daquele outro tipo, não. Você tá acoplado por uma decisão de código que estava na cabeça da pessoa que fez o código, que não tá escrito em lugar nenhum. Você só vai pegar, quando você fala, deixa eu mudar aqui o jeito que eu dou esse join, pô, lascou. O jeito que você vai dar o join, lascou. Se você mudar o jeito, você vai quebrar um monte de gente mundo afora aí, né? Então, eu dei esse exemplo para mostrar que é uma coisa simples, mas que é o que eu vejo que mais machuca os sistemas. E aqui eu tô falando de sistema, pode considerar, né, que tá rodando, que é um repositório só ali com o código inteiro lá dentro, por exemplo, né? Que são essas decisões que vêm na cabeça das pessoas e que não fica declaradamente explícita ali no sistema. E aí no vídeo que eu fiz aqui no canal, né? A solução que eu sugeri foi, pô, esse detalhe, né? Essa decisão de como você vai formatar, você pode delegar para o ponto que vai chamar. Você pode botar um parâmetro, né? Que vai definir assim como é que você vai formatar, né? Como é que você vai juntar os textos daquela string. Ou, por exemplo, né? Se meta informação aqui a uma lista, ao invés de eu poderia retornar a lista de string e delegar a junção dessas strings para o ponto que vai chamar. Eu poderia, né, se eu quisesse deixar claro que o meu método funciona, opera em cima dessa decisão de dar join por espaço em branco, eu poderia dar um nome mais interessante para o método, para ficar nítido ali, né, no nome, que ele já explicita ali, né, eventualmente você pode falar que é má prática e tal, de deixar explícito esse detalhe de implementação, mas isso ajuda quem vai chamar e dá um sinal forte para quem vai mexer, que não pode alterar aquele detalhe, porque está escrito no nome do método, né? Então, de alguma forma, você precisa ou deixar claro que existe essa tomada de decisão para quem vai chamar, ou você pode tirar essa tomada de decisão daqui, né? De como você vai joinar, botar um parâmetro, por exemplo, e aí você está tranquilo, né? Porque seu método opera sobre o estado, mas como ele junta, quem decide é quem chama, e tá tudo certo. Então, eu quis começar por esse exemplo, porque aqui na aba do lado tem esse texto que eu achei um texto... Eu procurei vários textos sobre monolito distribuído e eu não usei essa expressão de propósito, porque quando fala monolito distribuído, parece que ter um monolito é ruim, e ter um monolito distribuído é pior ainda, né? Coisa que eu não concordo de longe, eu vou deixar para falar mais no final do vídeo, né? Então, eu prefiro pensar em acoplamento mono dentro de uma base de código só, versus acoplamento distribuído, porque eu acho que o problema reside, na minha opinião, mais aí, né? Acho que é um nome que faz mais jus ao problema em si. E esse texto aqui da New Relic é um texto que serve como entry point aqui, né, de todos que eu vi, é um texto que acho que descreve legal as coisas, te leva para outros textos, que são as abas que estão abertas aqui no meu navegador agora. Eu vou deixar todos os links, obviamente, na descrição aí do vídeo. Então aqui, né, ele te faz algumas perguntas para você refletir se você tá, né, com esse monolito distribuído, ou que eu vou chamar aqui, né, se você está sofrendo desse problema de acoplamento distribuído, né? Então, quando você faz uma alteração no microserviço, você precisa fazer alterações nos outros microserviços que você tem ali, né, nos deployments e por aí vai. Quando os seus microserviços estão conversando muito, a expressão overly chatty aqui, chatty, sei lá como é que pronuncia e tal, eu acho que é uma análise meio superficial da coisa, né? Na minha cabeça, na minha interpretação, não é porque eu chamo múltiplas vezes um outro serviço, um outro mesmo serviço ali, né? Que necessariamente é um acoplamento ruim. Para mim é ruim de novo. Quando você delega quando você cai em qual situação? Eu sei que eu tenho que chamar o endpoint A, B, C nesta ordem, não porque o outro serviço me ajudou a descobrir a ordem, né? Por exemplo, usou um retorno com os links, né? E a ordem de links e tal, pensando ali em hypermedia e tal, que é uma coisa quase inexistente, obviamente, aí no mercado, né? Tirando o navegador que usa bastante, mas tirando isso ninguém usa. Então, se eu sei que eu tenho que chamar ABC e ninguém me disse isso, né? O serviço lá não me disse isso, eu sei porque eu conheço do outro serviço,
esse é o acoplamento que eu digo que eu acho que é ruim. Então, se é sharing nesse sentido, né? Você sabe que chama ABC nessa ordem, porque se você chamar B antes de A, vai dar caca, aí eu considero que é ruim mesmo. Aí ele tem aqui, né, um terceiro, que é compartilha banco de dados, né? Que, de novo, fala com acoplamento. Aí, então, quando você tem um banco de dados que cresce dentro de um mesmo projeto, né? De um mesmo serviço ali, já é difícil. Imagina várias equipes separadas trabalhando em cima do mesmo banco de dados, né? O quanto que você tem que ser bom de comunicação, o quanto você tem que ser bom de fazer a informação fluir para isso eventualmente dar certo. E no final, ele pergunta aqui, né? Será que os meus serviços escalam dinamicamente? Ou seja, será que eu posso escalar um, se mexer no outro, né? Escalar o outro, escalar os quais eu quero. E ele dá aqui algumas informações e ele obviamente vende aqui serviços da New Relic em cima de cada pergunta que ele faz também, mas eu não achei que isso deixou ruim, né? Então, hoje eu participo de um produto que eu acho que pode ser enquadrado, como eu falei, acho que eu falei nesse vídeo, né? Numa categoria de microserviços. Ele foi pensado assim, não necessariamente ele já foi desenhado com tudo desde o princípio para serviços separados, mas ele nasceu com uma heurística básica que é assim, você está codando uma base de código, todos os códigos que estão ali deveriam ter a ver com o mesmo problema. Se você está codando alguma coisa que não tem a ver com aquele problema, provavelmente isso deveria morar num local diferente. E aí isso nos levou até agora para uma decisão que a gente está satisfeito, né? Os nossos serviços respondem bem para as perguntas que tem aqui, então eles conseguem ser deployados isoladamente, e eventualmente, né? A gente não precisa disso, mas eles poderiam ser escalados de maneira também ali dinâmica, a gente consegue fazer alterações neles sem necessariamente mexer ali nos outros e tal. Só que acontece, né? É legal chegar nisso, estamos nisso, né? É uma situação bem temporal, pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses tudo esteja um cocô, que a gente empile decisões ruins e eu vim aqui falar de outra maneira sobre a situação, né? Acho que é a natureza do software aí. Mas o que eu acho de todos os textos que eu li, esse, né, por exemplo, esse leva para esse daqui, e aí ele tem aqui, né, um monte de pergunta, aí aqui comenta de um mais antigo de Stefan Tilkov, que é um cara super referência, entra aqui, né, em um desse Jimmy Bogard, aqui que se eu não me engano, um cara, não sei se foi a Anish que falou dele para mim e tal, aí depois eu entro aqui no texto do cara do Rails, né, na verdade, falando bem, né, de monolito e tal, de novo, né, para mim o monolito não é o problema, mas ele usou um termo legal aqui para dizer que abraçava, então tem várias coisas. Eu também deixo aqui um texto mais científico sobre um catálogo de antipatterns ali de microserviços e tal, mas de novo, todos eles falam do que é o problema, do que você deve fugir, mas eu não encontrei um local que pelo menos descrevesse qual foi a técnica que foi utilizada ongoing ali, né, enquanto você está desenhando seus limites dos serviços e tal, para ajudar. E eu sinto que lá no produto que eu trabalho hoje, uma das coisas que eu faço hoje, a gente teve esse jeito legal, né? Primeiro foi essa heurística para definir, utilizando aí o termo do Domain Driven Design, nesse contexto delimitado, né? Então, a gente usou essa heurística, acho que muito simples, aí, na verdade, né? Até indo contra a ideia de ter múltiplos itens para você avaliar na sua heurística, para te potencializar, né? Te levar para o melhor caminho. Mas vai, acho que tem 2 coisas importantes, para ser bem sincero. A primeira, quando a gente foi recortando, foi essa, né? Pô, todo código tem que falar com o mesmo problema. Isso fala também, né? Com o princípio de responsabilidade única, de um jeito que eu acho interessante e tal. Então, isso fez a gente recortar algumas coisas ali, com certeza, né? E acho que a segunda coisa que é importante aí na nossa heurística é que a gente tem um domínio muito claro do que a gente quer resolver. É um domínio de educação, né? Uma plataforma ali de treino e tudo mais, específica para a empresa que eu trabalho hoje, que é a Zup, e que é uma empresa que eu trabalho, além do meu trabalho aqui no Deficiente. E na minha cabeça, né, é tudo muito nítido. O domínio, o que eu quero resolver, as minhas inspirações e como isso
tem que estar dividido no sistema. Então, até agora, eu tenho uma clareza grande. Mas mesmo assim, não é porque você tem os contextos delimitados muito claros na sua mente que você, né, de novo eu vou citar aqui o Domain Driven Design, que você não vai criar acoplamento entre eles que talvez cobre um preço ruim, com um preço alto aí para você no futuro, né? E aí, o que eu acho que está sendo muito, muito, muito importante para a gente não cair na armadilha de gerar acoplamento distribuído, é fazer o básico quando a gente vai pensar nos endpoints ali, né? Vamos pensar que o endpoint, que os endpoints é tudo integração via HTTP, então vamos pensar aqui nos endpoints HTTP que a gente tem, que geralmente pode ser o local onde você vai ter o acoplamento entre os serviços, né? Você tem os pontos de invocação e é ali que vai gerar normalmente ali, né? Os acoplamentos, eu confesso que já faz que eu não me recordo de ter visto serviços compartilhando, por exemplo, o banco de dados. Aí, né? Acho que pelo menos na situação, pensando na coisa mais atual, é mais difícil de encontrar. Pelo menos a minha observação me leva a entender isso. Mas qual foi o básico? O mesmo princípio que eu sugeri aqui no início do vídeo. Quando a gente vai escrever um serviço, né, declarar, construir um serviço, uma vez que a gente decidiu que vai existir aquele serviço, a gente entra nesse modo de pensar que escreve o serviço desencanando de quem vai consumir o seu serviço, né? No sentido assim, eu sei que ponto A vai me consumir aqui. Então eu vou fazer aqui os endpoints pensando no A. É a mesma linha de pensamento que faz esse código que eu falo aqui, né, do acoplamento mental aparecer. Eu sei como A é hoje e eu vou desenhar o meu endpoint pensando em como A é hoje, em como o serviço que vai consumir ele é. Então, eu vou dar um exemplo que é o que acontece lá, né? Lá tem dois serviços, especificamente dois serviços, que são utilizados por outros serviços. Então, a gente tem um serviço de indexação, que é onde a gente indexa todo o conteúdo da plataforma para que ele possa ser buscado. E a gente tem um outro serviço que a gente chama de serviço de autorregulação, que é um serviço que ele disponibiliza, né, funcionalidades referentes à autorregulação do estudo e para que qualquer tipo de treino que a gente queira deployar possa fazer uso de mecanismos de autorregulação, né? O que é autorregulação? É você colocar itens de alerta no seu estudo para saber se você está indo para o caminho correto. Eu defini aqui um objetivo de aprendizagem e eu estou fazendo um curso e eu quero saber se o curso tá me levando para onde eu quero ir. Então, eu defino o objetivo de aprendizagem para confrontar o meu aprendizado, né? Eu posso, no final do curso, ter ali um momento de reflexão para ver, putz, eu queria ter chegado aqui, eu fiz esse curso e como é que eu me sinto em relação a isso? Então, aqui você tem um outro detalhe de autorregulação, né? No futuro, a gente pode, eventualmente, ter uma autorregulação sobre calendário. Então, eu vou estudar naquele dia, naquela hora, e minha expectativa é eu acabar até aqui. E aí, eu tenho isso no meu serviço de autorregulação que eu posso disponibilizar para qualquer item, para qualquer objeto de estudo aí, né? Tipo de estudo diferente e tal. E aí, qual que é o nosso direcionamento lá na equipe? Quando você vai codar o serviço, pensa nele de maneira bem egoísta. Você sabe o que ele tem que fazer e você sabe o que é necessário para fazer. Esquece quem vai chamar, né? Você tem que ter o pensamento de UX no sentido ali, né, de materializar uma experiência interessante para quem vai consumir as APIs, mas na ideia de, eu tenho que fazer isso. Como que eu declaro um endpoint que me permite fazer o que eu quero ali, né, sem nem eu saber quem vai me consumir? Então, é um pensamento que acontece muito nesses grandes players do mercado, né, tipo GitHub, Instagram e tal. Todos eles têm API, LinkedIn, todos eles têm APIs públicas, que muitas vezes são consumidas por vários clientes aí diferentes. Como que eles iam tentar arrumar a API
pensando em cada tipo de cliente diferente que ele vai ter, não ia dar. Ia ser impossível de escalar, pensando o código, né, de atender os múltiplos interesses do jeitinho que cada um queria. Então, é um pensamento super egoísta. Eu quero disponibilizar isso aqui no LinkedIn. Eu vou disponibilizar desse jeito. Desse jeito aqui. É isso que tem. A interface é essa. E aí, cada cliente que vai chamar, dá o seu jeito de utilizar aquilo da maneira que foi pensada. Isso, para mim, faz uma diferença incrível. Beleza? Então, aqui, ó, se esse método... Imagina que isso daqui fosse um endpoint público de um conjunto de microserviços e tal. O que estaria acontecendo aqui, nesse código? Todo serviço que está chamando esse endpoint aqui saberia desse detalhe. Se você mudasse aqui, mudou para todos os lugares. Percebe que o problema é o mesmo. Não muda o problema. Então aqui quando você está pensando no design do seu endpoint ali, né? Você tem que ser super egoísta. Você tem que pensar que você só conhece que esse método aqui, né? Ele só conhece a responsabilidade dele, do parâmetro que ele recebe para dentro. Ele não tem que fazer nenhuma suposição de quem vai utilizar. Nenhuma. Tem que estar tudo declarado aqui. Não tem nada deve existir que não está explícito no seu endpoint. Nada. Nada. Não tem que ter nenhuma suposição. Ah, não. Eu sei que tem aquele serviço lá que trabalha desse jeito, então eu vou fazer aqui. Não. Na minha opinião, pelo menos, né? Minha opinião. Claro, obviamente não é verdade. Na minha opinião. Você tem que pensar em cada endpoint de fato, né? Como uma função que tem parâmetros de entrada, vai devolver alguma coisa ali na saída, e essa função, ela só conhece da cena dos parâmetros para dentro, ela sabe como implementa e ela retorna alguma coisa. Ela não faz nenhuma suposição sobre o uso. Essa função getMetaInformações faz a suposição. Ela supõe que quem vai chamar sabe que a string está joinada por espaço. Não tem como não ter essa suposição aqui. E aí isso só tem um jeito, né? Geralmente isso vai acontecer quando você, quem codou esse endpoint, esse ponto, codou outro. E aí, num ambiente distribuído, basta que tenha uma pessoa que trabalhe em duas equipes diferentes, se esse for o caso, ou basta que tenha duas pessoas que trabalhem em equipes diferentes, duas, que conversem entre si, falem alguma coisa, e essa conversa vazou para o detalhe de implementação do endpoint. Então, isso tem, na minha opinião, isso tem que ser muito, muito, muito nítido quando você está codando ali um serviço, né? Você está codando de maneira egoísta, no bom sentido aqui, né? Pensando que você tem um problema para resolver, você vai expor a interface pública com o que você sabe sobre aquele problema, sem fazer nenhuma suposição sobre quem vai chamar aquilo, né? Suas decisões são baseadas no que você tem aqui de informação dentro do seu contexto, do seu serviço. Beleza? Então, não rola, eu já sei que o meu cliente não vai fazer múltiplas chamadas para esse endpoint por conta disso, disso e disso. Você não sabe, você não controla o cliente. Se você não controla, não deixa essa decisão vazar para dentro do seu código, né? Faça o código baseado no que você controla. E eu acho que esse é um caminho para você fugir do chamado monolito distribuído, que eu prefiro chamar aí, né, desse acoplamento ruim distribuído, né? Só para dar um exemplo de código, aqui, ó, tem esse exemplo. Aqui, eu tô aqui no serviço de autorregulação e eu tenho aqui, né, qual que é a ideia, né? Eu quero autorregular qualquer coisa. Então aqui é a parte da reflexão. Então, o nosso desenho aqui no nosso serviço, né, é que essa coisa, ela vai ter sempre um número de identificação, um ID, e a gente definiu aqui, né, trabalhar com esses IDs globais. Então, você vem aqui, você clica aqui, né, não sei porque que não tá indo, mas tem aqui, né, o ID global, você tem e aí tem um detalhe aqui, né, que é legal que eu já vou falar,
Então você tem um tipo de sentimento, string e tal. Isso aqui foi pensado sem considerar os outros sistemas que a gente tem, né? A gente só falou isso, olha, a gente precisa aqui trabalhar com o ID. Se quem vai chamar não tem o ID, vai ter que criar. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Nesse caso, obviamente, no nosso ecossistema de serviço, a gente trabalha com essas ideias de IDs globais ali, né, para informação circular dentro do sistema e você conseguir, né, mapear. Mas, especificamente no serviço, quando a gente pensou aqui no ID, se tivesse algum serviço que existe que queria usar esse serviço de autorregulação, lá teria que dar um jeito lá de meter um ID nas coisas que é autorregular. E aí aqui, ó, teve um acoplamento que foi deliberado, que é esse serviço poderia ficar ainda mais desacoplado se aqui, ó, ao invés de receber um tipo de objeto de estudo, eu definisse que eu recebia uma string e deixasse, obviamente, qualquer serviço por aí que a gente tivesse no nosso ecossistema, mandar para cá, né, uma string definindo o seu tipo de estudo. Ah, eu sou um treinamento, ah, eu sou um cardápio, ah, eu sou um plano de estudo, ah, eu sou um blog e tudo mais. Poderia ser, sem dúvida nenhuma, né? Só que aí, aqui a gente tomou uma decisão que é, pô, isso pode ser, pode mesmo, poderia ser. Mas eu não quero abrir aqui, eu quero diminuir a chance de alguém mandar strings equivocadas e eu não conseguir dar nenhum tipo de alerta. Então, a gente definiu aqui, né, ter esse mini acoplamento aqui, que é dizer os tipos de objeto de estudo que esse serviço suporta no momento. Então, o que é que vai acontecer, né? Só que lembre-se, isso aqui está deliberado. O que é que vai acontecer? Cada tipo de treino novo que a gente tiver, né, cada tipo de objeto de estudo que a gente tiver, a gente vai ter que suportar aqui nesse momento. Beleza? Uma decisão que a gente tomou em conjunto. Aqui. Então, eu queria muito trazer esse tema porque eu acho que é importante, porque é um perigo real, na minha opinião, e eu acho que se você tomar essa decisão de codar cada serviço, pensando que ele é autocontido, que ele tem um problema que ele quer resolver, e você olhar só para aquele problema e não fazer nenhuma suposição de como alguém vai utilizá-lo. Quando eu falo suposição como alguém vai utilizá-lo, não é no sentido de, eu estou criando isso daqui, né, que eu já sei que tem uma demanda alta, eu já sei que vai precisar, né, que tem requisito de performance, que vai ter um requisito de escalabilidade. Não, aí você prepara a sua infraestrutura para servir isso. Eu estou falando, isso aqui não tem a ver com acoplamento, né? Quando eu falo do acoplamento eu sei que lá do outro lado usa um tipo de dado que está nesse formato. E aí aqui eu vou receber um string e eu já sei que vai estar nesse formato. Lascou. Você gerou o acoplamento que está distribuído agora aí, beleza? E aí, para fechar, né, para você que ficou aqui até esse momento, eu sei que é difícil, para fechar, por que eu não gosto do termo monolito? Eu decidi que eu não gosto enquanto eu estava pensando aqui para esse vídeo, né? Falar que você fez um monolito distribuído, ao invés de falar que você fez uma arquitetura de microserviços, parece que o monolito é ruim e ser distribuído é ainda pior. E não na minha opinião, né? Os problemas que acontecem num sistema que está no monolito ali, né, são problemas que acontecem por decisões que, na minha opinião, são mais pobres de design, eventualmente de arquitetura. E as mesmas decisões, como eu falei aqui nesse vídeo, podem acontecer para um ambiente distribuído. Você pode olhar, né, para prós e contras de você ter múltiplos sistemas, um sistema só e tal. Acho que sim. Acho que sim. Mas não é que um é melhor do que o outro. Aí, beleza? E isso, especificamente a descrição de monolito distribuído com essa conotação ruim, eu acho que não se aplica, porque você poderia ter os mesmos problemas no monolito que não é distribuído, ou você pode ter alguns daqueles problemas na arquitetura de microserviço que foi bem pensada, mas que você vai tendo essas quebras aí do acoplamento que no final pode te colocar numa situação que é ruim também. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar. Também deixei aqui para o final do vídeo, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de janeiro de 2023.
Então, eu espero que você tenha tido uma ótima virada de ano de 2022 para 2023. Obviamente que o vídeo é atemporal, então você pode estar vendo isso só bem mais para frente aí, né? Mas eu também quis deixar aqui as felicitações para quem viu o vídeo perto do período que ele foi gravado. Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso.